E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, de análise combinatória, nós vamos falar um pouquinho sobre permutações simples e fatorial. Vamos junto? Vamos iniciar nossa aula entendendo um pouco o que são permutações simples. Permutar tem a ver com trocar de posição. Então, como está dizendo aí no nosso slide, permutar é sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, de trocar objetos de posição. Então, imagine que nós temos 5 pessoas em uma fila. Então, se elas estão em fila, elas estão em ordem. Qualquer pessoa que eu mude de posição na fila, torna-se uma nova fila. Faz com que essa fila fique nova, diferente da anterior. Então, cada vez que eu troco pessoas de posição nessa fila, ela vai formando novas filas, nós vamos formando novas filas. Então, isso é o que é um exemplo do que seria permutar. Se eu tenho uma palavra com letras diferentes, quando eu mudo as posições das letras, eu formo novas palavras. Mesmo que isso tenha sentido ou não, é o que a gente chama de anagrama. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso lá na frente. Então, cada vez que eu troco letras de posição, eu formo uma nova palavra. Então, isso é uma permutação também, tá? Então, a ideia de permutar está ligada à ideia de embaralhar, de trocar de posição e, com isso, formar novos agrupamentos, certo? Vamos tentar compreender melhor esse conceito usando um exemplo. Então, aqui nós temos quantos são os anagramas da palavra anel. Então, como eu disse a vocês anteriormente, anagramas é quando nós temos uma palavra e nós mudamos de posição as letras dessa palavra, formando novas palavras que tenham sentido ou não. Aqui a gente vai considerar a palavra tudo que a gente puder mudar de posição as letras, mesmo que isso não tenha sentido ou significado na nossa língua. Então, nós vamos contar quantos são os anagramas possíveis da palavra anel. Então, observem, anel tem 4 letras. Então, nós vamos ter que fazer 4 escolhas. Vamos fazer um anagrama aqui possível da palavra anel antes, só para a gente poder compreender melhor a ideia. Então, por exemplo, a palavra A-L-E-N é um outro anagrama da palavra anel, allen, né? Então, cada vez que eu trocar de posição, formando novas palavras, então, quantas palavras seriam possíveis ser formadas trocando as letras da palavra anel de posição? Então, observem que para a primeira letra, eu posso escolher qualquer uma das 4 que tenho disponíveis. Então, eu tenho 4 maneiras de escolher a primeira letra. A segunda letra eu não posso mais repetir, porque eu só estou mudando de posição, então eu não posso repetir letras. Então, a segunda letra, eu não vou ter mais a primeira como opção. Das 4, eu já vou escolher uma. Então, eu vou ter apenas 3 modos de escolher a segunda. A terceira, eu vou ter 2 modos. A quarta, 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar 24. Então, existem 24 anagramas da palavra anel que podem ser formados com as suas letras, certo? Observem que aqui nós fizemos uma multiplicação em ordem decrescente, começando com 4 e indo até o 1, sempre diminuindo uma unidade. Toda vez que nós temos uma multiplicação desse tipo, que começa por um número e ele vai decrescendo até chegar no 1, isso de 1 em 1 unidade, esse tipo de multiplicação ela pode ser representada da seguinte forma. 4 com essa interrogação, essa exclamação. É o que a gente chama de fatorial em matemática. Então, 4 fatorial significa que eu vou começar multiplicando do 4 e vou até o 1. Então, 4 fatorial é o mesmo que essa multiplicação aqui. Então, quando nós temos uma permutação de 4 elementos, nós podemos representar essa permutação, que a gente pode representar assim, de 4 elementos com P, também como 4 fatorial, certo? E aí fazer essa multiplicação e achar o resultado. Então, até na calculadora de vocês, se vocês buscarem aí, vocês vão ter essa exclamaçãozinha na calculadora científica. Se você colocar o 4 com a exclamação, que é o fatorial, então você vai obter já direto 24 na calculadora, tá bom? Então, vamos lá. Outro exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos
podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3. Observem que números de 3 algarismos distintos com 1, 2 e 3, por exemplo, começando com 1, 123 ou 132. Começando com 2, 213 ou 231. Com 3, 312 ou 321. Então, dá para até contar aqui, como são 3 números e 3 algarismos distintos que nós temos que trabalhar. Então, vejam que são 6 possibilidades que nós temos. Fazendo a contagem aqui do método que a gente estudou, então, minha primeira decisão, que é o primeiro algarismo que eu vou escolher para a casa das unidades, eu tenho 3 opções para ele. Pode ser 1, 2 ou 3. O segundo algarismo, eu vou ter apenas 2 opções, já que eu não posso repetir algarismos. 2. E o último, eu só vou ter uma forma de escolher, tá? Então, as 3 decisões que eu precisei tomar foram nesse formato. Então, isso aqui é uma permutação de 3 elementos. Observe que eu vou pegar esses 3 e vou permutar os 3 entre si. Mudar de posição entre si. Então, é isso que a gente chama de permutação simples. Então, isso dá 6. E essa permutação pode ser representada por 3 fatorial, que é o mesmo que nós fizemos aqui. 3 vezes 2 vezes 1. Ok, gente? Vamos seguindo. Então, aqui o conceito de fatorial, certo? O valor obtido com a permutação de n elementos é também chamado fatorial do número natural n, e indicado por n com a exclamaçãozinha que a gente chama de fatorial de n ou n fatorial, como eu disse a vocês. Então, a permutação de n elementos vai ser igual a n fatorial, que é igual a quem? Ao número que nós temos aqui no n, vezes esse número menos 1, vezes esse número menos 2, vezes esse número menos 3, até chegar no 1, certo? Sempre tirando de 1 em 1 aqui. Então, o que é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando esses números aqui, a gente vai ter 20 vezes 3 dá 60, vezes 2 dá 120. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 24, tá? Só uma observação. 0 fatorial vai ser 1. 1 fatorial é 1. Alguns podem se questionar assim, 0 fatorial é 1, por quê? Aqui a gente vai tentar mostrar por que 0 fatorial dá 1, certo? Porque intuitivamente a gente pode pensar assim, como assim? Se é para chegar até no 1, como é que 0 fatorial é 1? Então, a gente vai mostrar rapidinho aqui e tentar mostrar para vocês por que ele é 1. Observe uma coisa aqui. Aqui em 5 fatorial, se eu dividir o resultado de 5 fatorial aqui por 5, observe que eu cancelaria esse 5zinho aqui e ficaria quem como solução? O 4 fatorial, né? Então, ó, 5 fatorial, opa. Então, 5 fatorial dividido por 5, isso vai dar 4 fatorial. Ok? Então, aqui, ó, se eu dividir esse número todinho aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividir por 5, eu posso cancelar o 5 aqui. Então, sobra 4 fatorial, como eu disse a vocês. Do mesmo modo, se eu pegar 4 fatorial e dividir por 4, 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 4. Então, eu posso cortar esse 4 com esse aqui, ó. Então, sobraria quem? 3 vezes 2 vezes 1, que é quanto? 3 fatorial. Agora, vamos fazer a sequência, vamos continuar aqui, vamos fazer com 3 agora. 3 fatorial dividido por 3. Observe que dá 2 fatorial, fazendo o mesmo processo que nós fizemos com o 4 aqui. 2 fatorial dividido por 2 vai dar 1 fatorial. E 1 fatorial é 1, ok? Agora, vamos dividir 1 fatorial por 1. Isso dá 0 fatorial, porque é sempre um número a menos do que o daqui. E lembrem que 1 fatorial dividido por 1 é a mesma coisa também de 1 dividido por 1, que é quanto? 1. Então, 0 fatorial é 1, certo? Então, nós vamos usar essa ideia aqui. Quando o 0 fatorial aparecer em algum problema, a gente pode substituir ele por 1, tá bom?
Continuando aqui. Então, vamos continuar fazendo exemplos. Calcule quantos são os anagramas da palavra perdão. Vejam que perdão tem todas as letras diferentes. Por enquanto, nós vamos trabalhar com permutações, como a gente está falando de permutações simples, nós vamos trabalhar sempre com palavras, por enquanto, onde todas as letras são distintas, porque quando eu mudar de posição, eu realmente formo novas palavras. Então, na palavra perdão, ela tem 6 letras. Então, tenho que tomar 6 decisões. Qual a primeira letra que eu vou escolher para o meu anagrama? Então, a primeira letra pode ser escolhida de 6 maneiras, pode ser qualquer uma das 6. A segunda, 5, a terceira, 4, 3, 2, 1. Então, isso aqui vai dar 6 fatorial, que é 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. Então, existem 720 palavras diferentes com as letras da palavra perdão que eu posso formar permutando todas as suas letras, certo? Da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O. Então, agora foi estabelecido uma informação que a palavra tem que começar com P e tem que terminar com O. Então, a primeira letra eu só tenho uma forma de escolhê-la, que é P. A segunda também a última também eu só tenho uma forma de escolhê-la, que é O. Então, para a segunda palavra, para a segunda letra aqui, quantas letras me restam como opção para a segunda? Então, das 6, eu já escolhi 2, então sobram 4. Aqui, 3, 2, 1. Então, multiplicando tudo isso, eu vou ter 4 fatorial, certo? Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Agora, da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem. Então, vejam, aqui, ó. A e O, elas têm que aparecer juntas nessa ordem. Elas podem estar em qualquer lugar da palavra, contanto que elas estejam juntas. Eu vou começar contando elas estando no início da palavra, na primeira e segunda casa. Então, aqui eu vou colocar o A e aqui eu vou colocar o O, já que elas têm que estar nessa ordem. Então, eu só teria uma forma de escolher a primeira e uma forma de escolher a segunda. Aqui, eu vou ter 4 opções, já que das 6, eu já coloquei 2 na minha palavra. Aqui ficam 3, 2 e 1. Então, isso aqui vai dar 24, que é 4 fatorial. Porém, a letra A e O obrigatoriamente não tem que estar no início, elas podem estar juntas em qualquer lugar da palavra. Então, eu vou ver de quantas formas eu posso também movê-las juntas dentro da palavra. Então, vejam que elas podem estar aí, elas podem estar na segunda e terceira casa, vou colocar aqui também. Elas podem estar na terceira e quarta. Elas podem estar na quarta e quinta. Ou na quinta e na sexta. Então, de quantas formas eu posso mover as letras A e O dentro da palavra? 1, 2, 3, 4, 5 formas de mover o A e o O dentro da palavra. Então, eu vou multiplicar 24 vezes 5, e isso vai dar 120. Então, são 120 anagramas da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas, e nessa ordem, tá? Agora, da palavra perdão em que P e O aparecem nos extremos. Quando ele fala nos extremos, é no início e no final, mas ele não explica quem tem que estar no começo e quem tem que estar no fim, ou seja, eu posso colocar qualquer letra. P e O tem que estar nos extremos, tem que estar no começo e no final, mas em qualquer ordem nesse caso, porque ele não determinou onde cada uma tem que estar. Então, isso significa que para a primeira letra aqui, eu posso colocar tanto o P como O. Então, eu vou ter 2 modos de escolher. A última, eu só vou ter uma forma de escolher, porque como eu já escolhi uma letra para o começo, ou se eu coloquei o P no início, só posso colocar o O no final, ou vice-versa. Então, aqui eu vou ter uma forma de escolher. Na segunda letra, de todas as 6, eu não posso colocar 2, que foram as que eu já coloquei aqui. Então, sobram 4 opções, 3, 2, 1. Então, agora, multiplicando tudo isso aqui, nós temos 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48 possibilidades de anagrama. Na letra F, da palavra perdão, em que as letras
P, E, R aparecem juntas em qualquer ordem. Então, P, E, R vai aparecer junto em qualquer ordem. Então, vamos lá. Eu vou novamente colocá-las no início da palavra, usando as 3 primeiras casas aqui, para determinar onde elas vão estar. Porém, lembrando que elas podem mudar de posição na palavra, à medida que eu vou mexendo com elas aqui, contanto que elas fiquem juntas. Então, na primeira casa, pode ser qualquer uma das 3 letras. Pode ser o P, o E ou o R, já que elas podem estar em qualquer ordem. Então, aqui pode ser P, o R ou o E. Então, tem 3 modos de escolher a primeira letra. A segunda letra, eu não vou poder escolher a mesma que eu já escolhi na primeira. Então, das 3, a que eu escolher, eu não posso usar na segunda. Então, ficam 2 opções e na terceira, uma. Agora, aqui na quarta casa, a quarta decisão que eu tenho que tomar, das 6 letras, eu não posso usar nenhuma das 3 que eu já usei inicialmente. Então, sobram 3 também. Vezes 2 vezes 1. Então, vejam que aqui dá 3 fatorial vezes 3 fatorial, ou seja, 6 vezes 6, que dá 36. Agora, vamos ver de quantas maneiras eu posso permutar as letras P, R, E dentro da palavra. Vejam, aqui é uma forma de colocá-las. Eu poderia colocá-las também aqui, segunda, terceira e quarta, aqui ou aqui, certo? Então, teria 1, 2, 3, 4 posições que ela poderia estar dentro da palavra. Então, agora eu vou fazer 36 vezes 4, e isso me dá 144. Ok, gente? Outro exemplo. Colocando todos os anagramas da palavra ângulo listados em ordem alfabética como em um dicionário, em que posição da lista estará a palavra AGLNOU? Só lembrando, no dicionário, quando a gente vai ordenar as palavras, a gente segue a ordem alfabética. Então, se a primeira letra de uma palavra é igual à primeira letra da outra, então, para eu poder colocá-las em ordem, eu observo a segunda letra. Se a segunda letra for igual, eu observo a terceira letra. E assim sucessivamente. Então, para colocar uma palavra em ordem alfabética, eu comparo as letras que estão na posição da palavra a todo momento para que elas estejam em ordem alfabética. Então, observem que a palavra AGLNOU, as letras estão todas em ordem alfabética. Primeiro o a próxima letra da ordem alfabética seria o G, a outra seria o L, o N, o O e o U. Então, das palavras que eu posso formar com a palavra ângulo, essa seria a primeira, porque ela está toda em ordem alfabética. Então, a posição dessa palavra aqui seria a primeira posição. Já na letra B, observe que está exatamente ao contrário aqui, né? Ó, U-O-N-L-G-A. Essa daqui seria a última palavra de todos os meus anagramas, porque ela está na ordem inversa alfabética. Ela está da última para a primeira, dentro das opções que eu tenho. Então, primeiro eu teria que contar quantas palavras eu tenho, que podem ser formadas com 6 letras. E aí, a última, a quantidade seria a posição dessa palavra. Então, vamos lá. Eu vou contar quantas palavras eu posso formar com essas 6. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dá 6 fatorial, né? E 6 fatorial vai dar 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. Então, quer dizer que essa palavra aqui, ela tá nessa posição aqui. 70ª, 20ª. Eu acho que é isso. Agora, ângulo, em que posição ela estaria? Vamos observar o seguinte, ângulo começa com A. Então, eu vou contar todas as palavras do meu anagrama que começam com A e que ficam antes das que começam com N. Como assim? Vamos pensar aqui junto. As que começam com a próxima letra da palavra ângulo é N. Porém, no alfabeto tem as letras L e G que vem antes de N no alfabeto. Então, toda palavra que começar com A
e a segunda letra for G ou L, elas vão estar antes da palavra ângulo, porque G e L está antes de N no alfabeto, ok? Então, aqui para a segunda casa, eu vou colocar o G ou L. Então, aqui na primeira casa eu tenho uma forma de escolher. G ou L são duas. A terceira, eu vou ter das 6 letras, eu só não vou poder usar a primeira, que eu já usei, nem a segunda. Então, eu tenho 4 formas de escolher. Aqui eu tenho 3, 2, 1. Então, isso dá 2 vezes 4 fatorial, que vai ser, aqui no caso, 12 vezes 2, 24, vezes 2, 48. Agora, vamos contar as palavras que começam com A e que a segunda letra é N, mas que estão antes de ângulo também. Então, vejam, para poder estar antes de ângulo, a terceira letra tem que ser uma letra que esteja antes de G. Será que tem alguma outra letra antes de G que não seja dentro dessas que nós estamos aqui? Observem que nós não temos. U, L ou O estão depois de G. Então, a gente vai colocar G aqui também. Certo? Para poder estar antes de ângulo, a terceira letra teria que ser uma letra que está antes do U, na ordem alfabética. E tanto L como O estão antes do U. Então, eu vou poder usar aqui o L ou O. Então, eu vou ter 2 modos de escolher essa letra. Aqui é 1, aqui 2. Na quinta letra aqui, das 6 opções, eu só não vou poder usar nenhuma das 4 que eu já escolhi aqui no início. Então, ficam 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 4 possibilidades. Observem que aqui, 48 mais 4, já me dá 52 palavras que existem antes de ângulo no dicionário. Certo? Na ordem alfabética, né? Agora, vamos para a próxima. Começando ainda com A, com N, com G. Observem que aqui, agora eu posso usar o U, já que eu contei todas com L e com O, que seriam antes de U. Depois de U, qual seria a ordem da palavra? Vejam que depois do U sobraria L ou O. Para ficar em ordem alfabética aqui, o L seria a próxima. Então, L também é a letra da palavra ângulo. Então, como aqui tem que ser L, a última obrigatoriamente teria que ser O. Então, eu contei 52 palavras antes de ângulo. E ângulo seria a 53ª, seria a próxima. Como ele quer saber a posição da palavra, então eu teria 52, ângulo seria a próxima, então ela vai estar na posição 53ª. Ok? Vamos para a próxima. De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares cada, de modo que em cada banco fiquem um rapaz e uma moça? Sempre que a gente está dentro de uma situação de contagem, eu digo a vocês que é importante você imaginar a situação e que decisões você precisa tomar. Nesse caso aqui, vejam que eu tenho, imagine que tenho um banco aqui, com 10 lugares, só que colocados de 2 em 2, né? E agora eu vou pensar, eu tô com essas pessoas aqui. Como é que eu faço para colocá-las nesses lugares? Então, a primeira forma, uma forma mais tranquila de você fazer isso, sem cometer equívocos ou problemas de contagem de forma mais que podem gerar problemas no meio da contagem, seria o seguinte: eu tô com o primeiro rapaz aqui, vamos supor que eu vou sentar primeiro os rapazes. Então, de quantas maneiras eu posso pegar esse primeiro rapaz, de quantas formas eu posso escolher o lugar que ele vai sentar? Então, veja que eu tenho 10 bancos, não é? Então, de quantas maneiras eu posso escolher o lugar que ele vai sentar primeiro? A primeira pessoa, sendo um homem. Então, ele pode ser colocado em qualquer um dos 10 bancos. Isso é a primeira decisão que eu estou tomando, tá? Agora, vamos para o segundo rapaz. Aqui é o segundo rapaz. Seriam os rapazes, aqui rapazes. Dos 10 bancos agora, eu já coloquei o rapaz em um. Quantos sobram para o segundo rapaz? Lembre que os bancos eles estão nesse formato aqui, ó. São 10
porém colocados de 2 em 2 lugares, certo? Então, se eu coloco o rapaz, por exemplo, nesse aqui, obrigatoriamente aqui eu tenho que colocar uma moça, certo? Então, dos 10 bancos, agora, para colocar o segundo rapaz, eu tenho quantas opções? Eu vou ter 8 opções. Porque eu não posso mais usar nem esse aqui que está junto dele e nem o que ele já está sentado. O que o primeiro já está sentado. Então, dos 10, sobram 8 opções para a segunda decisão. Certo? Agora, o terceiro rapaz. Aqui é o rapaz 1, rapaz 2 e o rapaz 3. É a terceira decisão que eu vou tomar. Dos 10 bancos, vamos supor que eu tenho colocado o segundo rapaz aqui, é só um exemplo, tá? Aqui é o 1, aqui é o 2. Aqui é só uma forma deles estarem. Se eu coloquei o rapaz 2 aqui, eu não posso colocar um outro rapaz aqui do lado dele. Então, dos 8 que eu tinha, eu não posso mais usar esses dois. Então, sobram quantas opções para o terceiro rapaz? 6. E o quarto rapaz, vamos supor que eu coloco o terceiro aqui. Então, para o quarto rapaz, sobram 4, que é aqui ou aqui. E para o quinto rapaz, vamos supor que eu coloco ele aqui. O 4, o quinto só sobram 2, que seriam essas duas aqui. Então, vejam que seria essa multiplicação aqui. Já escolhemos onde cada rapaz vai ficar, tá? Isso aqui é um exemplo de como eles poderiam estar, só para vocês entenderem um pouco melhor. Agora, vamos escolher o lugar onde as moças podem se sentar. Então, vejam que a primeira moça, ela pode sentar em qualquer um desses 5 lugares que restaram. Então, para escolher o lugar onde ela vai sentar, eu tenho 5 formas de escolher. A segunda, vão sobrar 4. A terceira, 3, 2 e 1. Certo? Então, seria esse produto aqui, 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2 vezes 5 fatorial. Então, a solução da minha permutação vai ser essa daqui. 460.800 possibilidades dessas 10 pessoas sentarem nesse tipo de banco. Tá bom? Então, com esses exemplos, eu acredito que vocês tenham compreendido direitinho o que é uma permutação simples, o que é fatorial, tá? E possam aplicar na resolução de alguns problemas. Espero que vocês tenham gostado. Dá um ok, dá um joinha no vídeo, compartilha com quem você conhece, não é? Se inscreve caso não esteja inscrito no nosso canal ainda e até a próxima aula. Tchau, tchau!